Nível 1. A aprovação. O resultado saiu numa terça-feira de manhã. Você estava num café com o celular na mão há 40 minutos antes do horário previsto de publicação, com a concentração de alguém que passou os últimos 2 anos preparando para um momento que caberia numa tela de 4 polegadas. O concurso público para a Polícia Federal é um dos mais disputados do Brasil. Dezenas de milhares de candidatos por poucas centenas de vagas, em provas que testam direito constitucional, penal, administrativo, processual, criminologia, contabilidade, informática e uma lista de disciplinas que juntas compõem um currículo que a maioria das faculdades de direito não cobre com a mesma profundidade em 4 anos. Seu nome estava na lista. O que acontece nos segundos depois disso é difícil de descrever com precisão porque é uma mistura de sensações que não têm hierarquia clara, alívio de uma tensão que durou tanto tempo que você esqueceu como era não tê-la, satisfação de um esforço que foi real e que produziu resultado verificável e uma consciência imediata de que a lista era apenas o fim de uma fase e o começo de outra completamente diferente. Você ligou para sua família. As pessoas que acompanharam os 2 anos de preparação, os finais de semana sem sair, as férias transformadas em blocos de estudo, as conversas interrompidas pela necessidade de voltar ao material, receberam a notícia com a alegria específica de quem investiu junto sem que o investimento fosse pedido. A aprovação num concurso da Polícia Federal não é chegada, é credencial de entrada para um processo que ainda vai durar meses antes de você usar uma placa pela primeira vez. Nível 2. A formação em Brasília. A Academia Nacional de Polícia fica em Brasília, e você vai para lá com uma mala e a sensação de que está começando algo que as próximas décadas vão definir retrospectivamente, mas que no presente imediato tem a textura concreta de dormitório, grade curricular e instrutores que já viram muitas turmas chegarem com a determinação que você trouxe. O curso de formação dura meses e é denso de uma forma que a preparação para o concurso não preparou completamente. Direito não é mais abstrato, é aplicado. Você aprende técnica policial com a especificidade de quem vai usar isso em campo, não para responder questão de prova. Aprende abordagem, condução, uso de algemas, primeiros socorros táticos, direção em condições adversas, tiro. O tiro como disciplina técnica com protocolo de segurança, postura, mira, gatilho, que exige que o corpo aprenda uma sequência de movimentos até que a sequência aconteça antes que qualquer pensamento consciente se interponha. Você aprende que a Polícia Federal não é polícia de rua no sentido que a televisão popularizou. É uma instituição de ciclo completo. Investiga, indicia, prende e o processo que inicia precisa ser construído com uma qualidade de evidência que vai sobreviver a anos de contestação jurídica. Uma prisão feita sem o devido processo não é vitória, é problema. Uma investigação conduzida com atropelamento de protocolo não é eficiência, é nulidade potencial de tudo que custou meses construir. Você aprende a diferença fundamental entre prender e construir um caso. Prender é relativamente simples quando a evidência está disponível. Construir um caso é trabalho de arquitetura jurídica, onde cada tijolo precisa estar no lugar certo, porque qualquer tijolo mal posicionado pode comprometer a estrutura inteira quando for testada num tribunal com um advogado de defesa competente, cuja função é encontrar exatamente esses tijolos. A formação também tem uma dimensão que nenhum manual cobre completamente. Você está numa turma de pessoas que passaram pelo mesmo processo seletivo exaustivo, com perfis variados de formação e experiência prévia, que vão trabalhar juntas ou em paralelo pelos próximos 25 anos dentro de uma instituição que opera em todo o território nacional com jurisdição sobre os crimes mais complexos do país. As relações que se formam aqui têm uma qualidade específica, construída sob pressão compartilhada dentro de um contexto que todos estão navegando pela primeira vez com a consciência de que o que acontece aqui vai acompanhar cada um pelo resto da carreira. Você passa na formação e recebe sua primeira lotação. Nível 3.
A primeira delegacia. Você não foi para Brasília, não foi para São Paulo ou Rio de Janeiro, onde as operações de maior visibilidade acontecem. Você foi para uma superintendência regional numa cidade que não estava no seu plano original, que nunca está no plano original de ninguém que passa num concurso federal, e que vai ser sua base de operações pelos próximos anos, enquanto você aprende que Polícia Federal de verdade tem muito menos de cinema e muito mais de processo do que qualquer representação externa sugere. A delegacia tem uma realidade física específica, salas de trabalho com computadores que não são os mais novos, pilhas de inquéritos em diferentes estágios de desenvolvimento, investigadores que trabalham há anos nos mesmos casos com a paciência que só se constrói quando você entende que investigação complexa não tem sprint, tem maratona. E que correr num ritmo de sprint numa maratona é a forma mais rápida de chegar ao meio do caminho sem condição de continuar. Você recebe seus primeiros casos. Não são os casos das operações que você viu nas notícias, são os casos que chegam primeiro para quem está chegando. Crimes contra a ordem tributária, falsidade documental, crimes de competência federal que não têm o glamour de uma operação de grande escala, mas que têm a mesma exigência técnica de qualquer investigação séria e que servem precisamente para construir o repertório que os casos maiores vão exigir mais tarde. Você aprende o inquérito. O inquérito policial federal é um instrumento jurídico com formato preciso, com peças específicas que precisam estar presentes na ordem correta, com fundamentação legal para cada ato investigativo, porque cada ato vai ser lido por um promotor, por um juiz, por um advogado de defesa e, eventualmente, pelo próprio investigado. O padrão não é interno, é público, é auditável, é contestável. Você comete erros nos primeiros inquéritos. Não erros graves, erros de forma, de terminologia, de sequência de procedimento, que o delegado sênior corrige com a expressão de alguém que já corrigiu isso muitas vezes antes e que sabe que a correção agora é mais eficiente do que a explicação teórica prévia teria sido. Você aprende mais com cada correção do que aprendeu com horas do mesmo conteúdo na academia, porque agora o contexto é real e a consequência do erro tem endereço específico. A delegacia também tem uma vida social própria. Você está num grupo de pessoas que passa mais horas juntas do que com suas famílias durante a maior parte do ano, que compartilha a pressão específica de investigações que não têm prazo garantido e que dependem de colaboração para funcionar. A confiança que se constrói aqui é operacional, não é opcional, não é uma questão de afinidade pessoal, é uma necessidade funcional que a natureza do trabalho impõe. Nível 4. A primeira operação. Você foi escalado para uma operação de grande porte pela primeira vez depois de 18 meses na delegacia, não como coordenador, como parte de uma equipe que está executando um trabalho que foi construído por 2 anos de investigação que você não participou, que tem peças jurídicas que você vai ler em 48 horas de briefing intenso antes do dia da deflagração e que vai exigir que você execute ações específicas com precisão dentro de uma janela de tempo coordenada em múltiplos estados simultaneamente. O briefing é diferente de tudo que a academia simulou, não porque é mais dramático, é mais preciso, cada endereço mapeado, cada alvo identificado com histórico detalhado, cada mandado de busca e apreensão lavrado com a fundamentação que o juiz assinou, cada equipe com sua função específica dentro de um plano que tem redundâncias para as variáveis previsíveis e espaço de decisão documentado para as imprevisíveis. O dia da deflagração começa às 4 da manhã. Você está num veículo com outros 3 agentes se movendo para uma posição de espera a 2 quarteirões do endereço que é sua responsabilidade. O rádio com comunicação criptografada, a confirmação que todas as equipes estão em posição, e então a palavra que autoriza o movimento simultâneo em todos os endereços ao mesmo tempo, para garantir que nenhum alvo tem tempo de ser alertado antes que a equipe esteja na porta. A execução dura minutos. O que acontece depois dura muito mais. A coleta de material, a catalogação de evidências com fotografia de posição antes de qualquer item ser movido, a cadeia de custódia estabelecida para cada peça desde o momento em que ela é tocada pela primeira vez, para que nenhuma defesa possa questionar sua integridade. O trabalho invisível que determina se o trabalho visível vai produzir resultado judicial. Você volta para a delegacia com caixas de material que vão ocupar as próximas semanas de análise e descobre que a operação que durou horas
foi apenas o fim da investigação e o começo de processo. Nível 5. A investigação longa. 2 anos depois, você está coordenando sua primeira investigação de ciclo completo. O caso chegou até você de uma forma indireta. Uma denúncia anônima que foi triada, avaliada quanto à plausibilidade e que sobreviveu ao filtro inicial com elementos suficientes para justificar a abertura de inquérito. O que você tem no início é uma direção e uma suspeita sem evidência verificável. O trabalho é transformar direção e suspeita em prova além da dúvida razoável, dentro de um processo que respeite todas as garantias constitucionais do investigado. Você começa pelos dados financeiros. Crimes complexos, fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro deixam rastros financeiros que são a forma mais objetiva de evidência disponível porque números têm menos espaço para interpretação subjetiva do que testemunho. Você aprende a ler movimentação financeira com a atenção de um contador forense, a identificar os padrões que distinguem complexidade legítima de estrutura construída para ocultar origem de recurso. A análise de dados é a maior parte do trabalho e a menos visível. Semanas olhando planilhas, semanas correlacionando registros de diferentes fontes, Receita Federal, sistema financeiro, registros de propriedade, dados de telefonia que chegam através de quebra de sigilo autorizada judicialmente com fundamentação que você construiu e que o juiz avaliou antes de assinar. Cada autorização judicial é uma peça do processo que vai ser lida mais tarde. Se a fundamentação for fraca, a prova obtida pode ser inutilizável. Você aprende a pensar como advogado de defesa, enquanto constrói o caso como investigador. Não para sabotar a investigação, para blindá-la, para antecipar cada argumento que vai ser usado, para contestar cada peça de evidência e para construir o caso de forma que a contestação não tenha onde se apoiar. É um exercício de pensamento adversarial que melhora a qualidade de tudo que você produz e que nenhum entusiasmo investigativo substitui. 6 meses dentro da investigação, você encontra uma conexão que não estava prevista. O caso que você pensava ser um crime de âmbito regional tem ramificações que atravessam estados e que tocam uma organização maior do que a denúncia original sugeria. Você tem uma decisão a tomar: ampliar o escopo e assumir o risco de uma investigação que vai durar mais e ser mais complexa, ou manter o escopo original e construir o caso que você pode construir com o que tem. Você consulta o delegado sênior, você consulta a procuradoria, você documenta a decisão e os critérios que a fundamentaram, e você amplia, porque investigação que encontra algo maior e não segue é investigação que escolheu o conforto do que é gerenciável sobre a responsabilidade do que é necessário. Nível 6. O peso do sigilo. Existe uma dimensão do trabalho que ninguém prepara você adequadamente para carregar. Você sabe coisas que não pode dizer para ninguém fora de um círculo muito restrito de pessoas diretamente envolvidas no caso. Não por segredo desnecessário, por necessidade operacional absoluta. Uma investigação de 2 anos pode ser destruída por um vazamento que chegue ao investigado com tempo suficiente para destruir evidências, para alertar outras pessoas, para criar a distância entre eles e o que você está construindo, que torna a prova inutilizável. O sigilo tem um custo pessoal que não é abstrato. Você está num jantar de família e seu pai pergunta o que você está trabalhando. Você responde com uma versão tão genérica que é quase mentira e que seu pai ouve com a expressão de alguém que entende que a pergunta não vai ser respondida de verdade, mas que pergunta de qualquer forma, porque é pai. Você está com amigos que têm curiosidade legítima sobre o que significa trabalhar na Polícia Federal de verdade, e você navega a conversa com um equilíbrio entre transparência sobre o que é possível ser transparente e opacidade sobre o que não pode ser tocado. Você aprende a viver numa separação permanente entre o que você sabe e o que você pode compartilhar. Essa separação não é dramática no dia a dia. É simplesmente uma característica permanente da sua existência profissional que se integra à sua vida pessoal de formas que só se tornam completamente visíveis quando você para examinar como você se comunica com as pessoas próximas comparado com como você se comunicava antes. Existe também o peso de investigar pessoas reais. No início da carreira,
é mais fácil manter uma distância analítica. O investigado é um conjunto de dados, de registros, de padrões comportamentais. Com o tempo e com a imersão numa investigação longa, você aprende mais sobre uma pessoa específica do que ela provavelmente sabe que alguém sabe. Você conhece a rotina dela, os relacionamentos, as vulnerabilidades financeiras, os problemas que ela não sabe que você sabe que ela tem. Isso não é confortável se você é uma pessoa que funciona com integridade. Não é confortável porque poder é desconfortável quando você tem consciência de que ele existe e de que o exercício inadequado dele tem consequências para uma pessoa real que é investigada, mas que ainda é presumidamente inocente, até que um processo judicial diga o diferente. Você aprende a carregar esse peso sem permitir que ele deforme o trabalho, nem que seja simplesmente ignorado como se não existisse. Nível 7. A operação que define. 3 anos dentro da investigação ampliada, o caso está pronto. Pronto no sentido específico de que a prova está construída com a qualidade necessária, que a Procuradoria analisou o material e está confortável com a denúncia que vai oferecer, que os mandados foram solicitados ao juiz com fundamentação que documenta os últimos 3 anos de trabalho numa peça jurídica que você leu tantas vezes que os parágrafos aparecem na sua cabeça antes do sono. A operação tem nome. Toda a operação federal tem nome, escolhido de forma que não revele o conteúdo antes da deflagração. Tem uma equipe de 32 agentes distribuídos em 4 estados. Tem coordenação com a Procuradoria, com a Receita Federal, com a Unidade de Inteligência Financeira. Tem um juiz plantão disponível para decisões emergenciais no dia da deflagração. Você é o delegado responsável, não parte da equipe desta vez, o responsável. A operação que vai acontecer amanhã de manhã é sua. O trabalho de 3 anos que chegou até aqui é seu, no sentido de que você respondeu por ele perante a instituição, perante a Procuradoria e perante o juiz que assinou os mandados baseado na sua fundamentação. A noite anterior é diferente de qualquer noite anterior, não de ansiedade, de peso consciente. Você checou tudo que pode ser checado, ligou para cada coordenador de equipe, revisou os endereços, os mandados, os protocolos de contingência. O que resta é o amanhã, que vai acontecer de uma forma que nenhuma preparação garante completamente, porque operações reais têm variáveis que planejamentos reais não eliminam. Você dorme algumas horas. A deflagração acontece às 5 da manhã em todos os estados simultaneamente. 27 endereços, 31 alvos. Sequestro de bens, bloqueio de contas, prisões preventivas onde o juiz autorizou baseado em risco de fuga ou de destruição de evidências. 8 horas depois, você está na delegacia coordenando a triagem do material coletado. Terabytes de dados digitais, documentos físicos, dispositivos eletrônicos, registros contábeis que vão ocupar uma equipe de análise pelos próximos meses para converter tudo aquilo em prova processualmente utilizável. A operação foi ao ar nos noticiários. Você assiste ao jornal naquela noite com a consciência específica de alguém que sabe tudo o que está por trás de 45 segundos de cobertura, os 3 anos de trabalho, as noites, as decisões difíceis, os momentos em que o caso poderia ter desmoronado e não desmoronou, porque alguém construiu cada tijolo no lugar certo. É satisfação. É também sobriedade, porque o processo judicial vai durar anos e o trabalho que você fez vai ser testado por um sistema que tem por função testar exatamente esse tipo de trabalho. Nível 8. O tribunal. 2 anos depois da operação, você está num corredor de fórum esperando para depor. A defesa construiu uma estratégia de contestação das provas que você passou os últimos meses respondendo em relatórios técnicos. Cada alegação de nulidade processual respondida com a documentação que mostra como o procedimento foi cumprido. Cada questão sobre a cadeia de custódia respondida com o registro fotográfico e o termo de coleta que você produziu no dia da operação. Você entra na sala de audiência. Há algo específico em sentar na posição de testemunha num processo que você investigou. Você sabe mais sobre o caso do que qualquer pessoa presente, mais do que o promotor que o representa, mais do que o advogado de defesa que tentará desconstruí-lo e precisa comunicar esse conhecimento dentro dos protocolos do sistema que você passou anos servindo. O advogado de defesa é competente. Ele faz perguntas precisas sobre procedimentos específicos, sobre a data de determinada de
diligência, sobre quem autorizou determinado ato, sobre a sequência de eventos em torno de uma peça específica de evidência. Você responde com a precisão de alguém que documentou tudo em tempo real, com a consciência de que esse dia viria. Você não estava no tribunal para ganhar. Estava para ser preciso, para responder o que foi perguntado com o máximo de precisão possível e para não ir além do que a evidência sustenta, porque extrapolação num tribunal cria vulnerabilidade onde a contenção cria solidez. O processo leva mais 2 anos para a sentença. A condenação chega numa tarde de quinta-feira, numa notificação institucional que você lê entre 2 compromissos. É validação do trabalho, não de você especificamente, mas do processo que você construiu com uma equipe ao longo de anos dentro de uma instituição que existe para que esse processo seja possível. Você vai para casa e come alguma coisa. A vida continua exatamente como continuou em todos os outros dias, porque a chegada de uma sentença num caso de anos não tem a dramaticidade que o início da investigação tinha. É mais parecida com um capítulo fechado do que com uma conquista, e o próximo capítulo já estava aberto há meses. Nível 9. A linha. Você está na Polícia Federal há 12 anos quando encontra a linha de forma direta, não abstrata, concreta. Uma situação específica onde alguém dentro de uma estrutura de poder que tem acesso a instâncias acima das que você ocupa, comunica de forma indireta, mas iníqua, que uma investigação específica seria melhor recebida se chegasse a determinada conclusão ou se não chegasse a conclusão nenhuma. A comunicação não é explícita, nunca é. É construída em camadas de plausível negação. Uma conversa, uma sugestão fraseada com preocupação com o escopo, uma menção de que o momento político seria melhor servido por uma conclusão diferente, cada camada individualmente defensável. O conjunto inequívoco para alguém que passou 12 anos lendo o que está sendo dito através do que é formalmente dito. Você documenta tudo imediatamente, não por procedimento automático, por decisão consciente de que a documentação é a única proteção disponível num momento onde a pressão vem de uma direção que tem mais poder institucional do que você. Você documenta a conversa, o contexto, quem estava presente, o que foi dito e o que foi comunicado pelo que foi dito. Você entrega uma cópia para a corregedoria. Você continua a investigação exatamente como estava conduzindo antes da conversa. Isso tem um custo, não imediato, não dramático, mas ao longo dos meses seguintes, você percebe que determinados recursos que eram rotineiramente alocados demoram mais para chegar, que determinadas solicitações percorrem mais instâncias antes de serem aprovadas, que seu nome em determinadas conversas institucionais tem uma temperatura diferente da que tinha antes. Você aprende algo sobre integridade que os cursos de ética profissional não ensinam com a mesma precisão que a experiência real ensina. Integridade não é fácil no sentido abstrato, é fácil de declarar e difícil de manter quando o custo de mantê-la é concreto e pessoal e não é pago por ninguém além de você. A declaração de princípio não custa nada. A manutenção do princípio, quando tem custo real, é onde o princípio é testado de verdade. Você mantém, não heroicamente, mas pragmaticamente, porque a alternativa é trabalhar dentro de uma instituição que você passou 12 anos construindo como a versão que ela deveria ser e descobrir que você mesmo está construindo a versão que ela não deveria ser. E esse custo, avaliado friamente, é maior do que qualquer custo de carreira que a integridade pode produzir. Nível 10. A instituição. Você está há 18 anos na Polícia Federal quando começa a entender a instituição de um ângulo que os primeiros anos não ofereciam. A PF é uma instituição com história complexa, criada num período político específico, reformada em diferentes momentos, objeto de investimento e de abandono, conforme os ventos da prioridade governamental mudaram. Tem dentro de si pessoas que são excepcionalmente competentes e pessoas que são medíocres, pessoas de integridade absoluta e pessoas que encontraram formas de ser menos do que o cargo exige sem que as consequências chegassem com velocidade adequada. Você viu as duas coisas. Viu investigações conduzidas com um padrão de excelência que poucos sistemas institucionais no mundo conseguem replicar, com método, com rigor, com resultado que sobreviveu a anos de contestação jurídica, porque foi construído para sobreviver. Viu também o custo de quando a instituição falha, quando a pressão vence, quando o processo é atropelado, quando a conclusão precede a evidência em vez de seguir dela.
Você entende agora que instituições não são abstratas. São feitas de decisões individuais tomadas por pessoas reais, em situações reais, com pressões reais e com um nível variável de integridade que cada pessoa traz para o momento em que a decisão importa. A qualidade da instituição é a média ponderada dessas decisões ao longo do tempo. E cada decisão individual que você toma, por menor que seja, está sendo adicionada a essa média. Você lidera uma equipe agora. Não coordena uma investigação. Lidera pessoas que coordenam investigações. A diferença é que seu trabalho já não é principalmente técnico, é humano. É garantir que as pessoas que trabalham com você tenham o que precisam para fazer o trabalho bem. Recursos, clareza de direção, proteção quando a pressão vem de lugares que não deveriam estar pressionando e o exemplo de como se faz quando o exemplo é a única coisa que resta depois que a instrução formal se esgotou. Você conversa com os mais novos da equipe, não com os discursos institucionais que você ouviu quando estava no lugar deles e que soavam verdadeiros, mas distantes. Conversa com a especificidade do que aprendeu nos 18 anos, sobre o inquérito que parece simples e não é, sobre a operação que parece ser o trabalho e é apenas a conclusão de um trabalho muito mais longo, sobre a linha que vai aparecer de alguma forma para cada um deles em algum momento e sobre o que custa e o que significa como você se posiciona quando ela aparece. Você ainda investiga casos específicos onde sua experiência é o recurso mais relevante disponível, não porque você seja insubstituível, mas porque 18 anos de imersão num domínio específico produzem uma leitura de padrão que é difícil de transferir em curto prazo e que tem valor operacional concreto em situações que exigem precisamente esse tipo de leitura. Nível 11. O legado. Existe um momento, não dramático, não marcado por nenhum evento específico, onde você começa a pensar no que fica depois de você, não no sentido de legado pessoal, no sentido institucional. O que a sua passagem pela Polícia Federal vai ter contribuído para que a instituição seja um pouco mais capaz, um pouco mais íntegra, um pouco mais equipada para fazer o que existe para fazer do que estava antes de você passar por ela? Você olha para os casos, os processos que estão em arquivo com as sentenças que confirmaram o trabalho, as investigações que construíram jurisprudência sobre como determinados crimes devem ser investigados, as operações que estabeleceram precedente operacional que outras equipes usaram depois. Isso é concreto, é verificável em documentos que existem independentemente da sua memória deles. Você olha para as pessoas, os agentes que estavam na sala quando você explicou pela primeira vez como construir um caso de lavagem de dinheiro que vai sobreviver a uma defesa competente, os que estavam na operação que foi a primeira deles e que depois coordenaram as próprias. Os que encontraram a linha em alguma forma e que você pôde ser o exemplo de que manter a integridade tem custo real e é a escolha certa de qualquer forma. Isso também é concreto. É mais difícil de documentar, mas não é menos real. Você não sabe ainda quando vai se aposentar. O Serviço Público Federal tem regras específicas sobre tempo de contribuição e sobre o que isso significa para o cálculo de benefício, mas a aposentadoria como conceito concreto ainda parece suficientemente distante para que você não a processe com a mesma atenção que processa o caso que está na sua mesa. O que você sabe é que quando o dia chegar, a placa vai para um lugar específico, numa gaveta específica, e o que fica não é ela. Fica o que você construiu durante o tempo que você a usou. Fica o trabalho que foi feito dentro de uma instituição imperfeita com um padrão mais alto que você conseguiu manter. Fica a soma de decisões individuais tomadas ao longo de décadas que, somadas, dizem algo sobre quem você foi quando ninguém estava obrigado a notar. Em alguma cidade brasileira agora, alguém está num café com o celular na mão 40 minutos antes do horário de publicação de um resultado que vai decidir se o próximo capítulo de uma vida começa com o nome numa lista ou recomeça com mais 2 anos de preparação. O nome está na lista. E tudo que vem depois dessa frase começa agora.